Olá, meus amigos, tudo bem? No nosso vídeo de hoje, nós vamos trabalhar os códigos de arrecadação das nossas guias do INSS. Isso mesmo, esses códigos que na maioria das vezes geram inúmeras dúvidas e incertezas na hora que nós vamos preencher o nosso carnê de contribuição junto ao INSS. Pois bem, meu nome é Cristiano Kaller, eu sou assistente social e no nosso fazer profissional, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, um dos vieses que nós trabalhamos é justamente fazer com que as famílias se tornem protagonistas da sua história. E um dos principais pontos que nós trabalhamos é que essas famílias possam estar seguradas ou asseguradas pelo Instituto Geral de Previdência Social. Quais são as vantagens de estarmos segurados junto ao INSS? Pois bem, se tivermos um acidente de trabalho, isso nos garante um auxílio-doença. A mulher que, porventura, possa estar gestante vai garantir um auxílio-maternidade. Quando chegar a determinada idade, nós conseguimos adquirir, então, uma aposentadoria por idade. Quando completamos um determinado tempo de serviço, também conseguimos uma aposentadoria por tempo de serviço. E outros benefícios mais que fazem parte de ser e de estar segurado junto ao INSS. A primeira coisa que nós precisamos saber e identificar é que existem dois conceitos, duas modalidades. Uma é a do contribuinte individual e a outro conceito é do contribuinte facultativo. O contribuinte individual se divide em duas modalidades. A primeira modalidade é aquele que é o trabalhador que trabalha com carteira assinada, logo ele não tem a gestão sobre isso, é a empresa que paga o seu INSS, isso apenas lhe é descontado em folha de pagamento, então ele não decide valor, ele não decide alíquota, mas ele também está segurado. Então esse é o contribuinte individual, né, compulsório. Esse não tem opção de não pagar o INSS, é obrigatório. Já existe outra modalidade que é o contribuinte individual, que é aquela pessoa que trabalha de forma autônoma, prestando serviço a terceiros, sem necessariamente ter um vínculo empregatício com esses, né? Pode ser o mecânico, a manicure, pedicure, o pintor, encanador, eletricista. Todas as pessoas, então, que exercem o seu trabalho de forma autônoma. Essa pessoa, então, também pode e deve contribuir junto ao INSS. Então, essas duas classificações, o contribuinte individual compulsório e o contribuinte individual na forma autônoma. Temos essas duas características aí. E temos uma terceira característica, então, terceiro conceito, que é o contribuinte facultativo. Quem é o contribuinte facultativo? É aquela pessoa que não tem um vínculo empregatício, é aquela pessoa que mesmo assim opta por livremente contribuir junto ao INSS para estar assegurado e para ter, né, todos os benefícios de quem está segurado junto ao INSS tem. Pois bem, então apresentamos aí as três diferenciações. Agora, o que pega, né, na hora de a gente comprar um carnê e preencher o carnê? São as dúvidas sobre quais códigos eu vou utilizar no preenchimento desse carnê. Tanto faz lá o contribuinte individual autônomo como o contribuinte facultativo. As dúvidas são as mesmas. Então, nesse vídeo nós vamos trabalhar pelo menos os três principais códigos de preenchimento e para nós entender a diferença entre um e outro. O mais comum, tido como o código mais geral, é o código 1007 e o 1406. Esses dois códigos vão trabalhar com uma alíquota de 20% em cima do salário mínimo. Bom, os dois códigos que são tidos como os códigos mais utilizados, né, os códigos gerais de contribuição, são o código 1406 e o código 1007.
Ambos esses dois códigos vão partir de uma alíquota de 20% em cima do salário mínimo. Hoje, 2024, o salário mínimo está em torno de R$ 1.412, 20% desse valor fica R$ 282,40. Então, quem opta por um desses dois códigos vai pagar a taxa mínima de R$ 282,40 todo o mês. Lembrando que qualquer um desses dois códigos eu posso pagar desde o valor da taxa mínima até o valor do teto da Previdência Social. Hoje o valor do teto máximo para você se aposentar pelo regime geral da Previdência Social é de R$ 7.000,87. Logo, 20% desse valor aí vai ficar uma prestação, uma mensalidade no mês de R$ 1.557,20. Então percebam que nessas duas alíquotas eu posso pagar qualquer valor entre R$ 282,40 e R$ 1.557,20. Qualquer valor entre essas duas grandezas aí eu estou assegurado, ok? Qual é a diferença, então, do código 1406 para o 1007? Isso que é importante para a gente não se confundir na hora de fazer o preenchimento. O código 1007 é para aquelas pessoas que possuem renda, né? Ou seja, para aquela pessoa que exerce alguma função, como autônomo, ele exerce alguma função. Então ele vai lá no seu carnê de autônomo, ele vai colocar o código 1007 e ele vai contribuir dentro dessa faixa de valor o que ele achar mais interessante para ele contribuir. Agora, aquela pessoa que também quer contribuir nessa alíquota e não trabalha, ele não tem um trabalho, não tem uma renda, ele também pode contribuir. Aí ele vai usar o código 1406, que esse código é para as pessoas que não possuem renda, mas querem facultativamente contribuir com esse valor, que vai desde da base até o teto da Previdência Social. Perfeito? Então essas são as duas primeiras diferenças entre esses dois códigos. Ambos, o 1406 como o 1007, você está assegurado com todos os benefícios da Previdência Social. Você tem direito ao auxílio maternidade, auxílio reclusão, fica a pensão por morte, se caso vir a acontecer, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço. Então, todos os benefícios nesses códigos, nessa alíquota, você poderá usufruir de todos os benefícios. A única diferença que vai se dar aqui é que no código 1406, que é aquela pessoa que não tem renda e está contribuindo, se ela parar de pagar o seu carnê, no intervalo de tempo de 6 meses, ela perde a situação, a condição de segurado. Já no código 1007, que é aquela pessoa que é autônoma, que está trabalhando, esse intervalo de tempo se amplia para até 12 meses, podendo ser prorrogado por mais alguns meses. Então percebam que o código 1007, para aquele que trabalha como autônomo, ele dá um leque maior, uma janela maior ali de segurança, se caso você deixar de pagar esses carnês, ok? Então agora, a outra alíquota, nós temos mais outros dois códigos, que é o 1163 e o 1473, que é para aquelas pessoas que pretendem pagar apenas 11% em cima do salário mínimo. Quanto ficaria essa contribuição hoje? Ficaria um valor de R$ 155,32. Mas quem se enquadra nessa condição para poder pagar até ou apenas 11% do salário mínimo? São também aquelas pessoas autônomas que trabalham para terceiros sem vínculo empregatício. Aí você vai utilizar o código 1163, só que você tem que estar ciente que essa contribuição você só poderá se aposentar por idade
não tem o tempo de contribuição, não está dentro desse enquadramento. Então, o que acontece? Nessa tributação, você poderá se aposentar somente por idade, quando você, homem ou mulher, fechar o seu tempo de idade. O tempo de contribuição não entra nesse regime, nessas alíquotas aqui. Então, percebam, você só se aposenta por idade, não se aposenta por tempo de contribuição e você só se aposenta por um salário mínimo. Então aqui não tem opção de você pagar um valor acima de um salário mínimo, certo? Então é uma alíquota reduzida, apenas 11% do salário mínimo. Você vai pagar todos os meses R$ 155,32, mas você vai ter direito à aposentadoria, então, por idade de um salário mínimo. E outros benefícios, como auxílio maternidade, auxílio doença, fica pensão por morte para familiar, tudo isso apenas com essas desvantagens. Então, os únicos cuidados que deve se ter são em cima desses dois códigos. O 1163 é para aquela pessoa que exerce uma função, e o 1473 é para aquela pessoa que não exerce função nenhuma. Geralmente quem se enquadra aí? O estudante, a dona de casa, o desempregado também pode contribuir no código 1473. Muito bem. E o último código que nós vamos trabalhar é o 1929. Então esse é o famoso código para aquelas pessoas que são baixa renda. Com o código 1929, você paga apenas 5% do salário mínimo. Então, nos valores de hoje, 2024, você pagaria R$ 70,60 mensalmente. Ele te dá todas as seguranças, porém a aposentadoria também apenas por idade, não conta tempo de contribuição. Outra questão. Você precisa estar cadastrado no CAD único, seu cadastro precisa estar rigorosamente atualizado, no máximo de 2 em 2 anos é preciso ter uma atualização. O núcleo familiar ao qual você pertence não pode ter uma renda superior a 2 salários mínimos. E aqui temos que prestar atenção num detalhe importantíssimo. Qual detalhe? A pessoa que vai pagar, o nome da pessoa que vai estar pagando pelo código 1929, a alíquota de 5%, não pode constar nenhuma renda no seu cadastro no CAD único. O núcleo familiar pode ganhar até 2 salários mínimos, mas no nome dessa pessoa, no campo renda, precisa estar o valor zerado, porque esse código foi feito justamente para essas pessoas, donas de casa, tanto homem ou mulher, que apenas cuidam do lar e ficam em casa. Então perceba, precisa se atentar a esses detalhes, porque se por acaso lá no seu cadastro conta que você tem qualquer tipo de renda, que seja R$50, R$100, R$200, isso quando você for precisar utilizar esse benefício, o INSS vai dar indeferido, porque ele cruza as informações contidas no cadastro único. Então, precisa se observar esses detalhes. Então, minha gente, nós apresentamos aqui então as 3 alíquotas, 20%, 11% e 5%. São essas 3 principais alíquotas para quem quer pagar o seu carnê, a sua guia individual, para estar assegurado junto à Previdência Social. Eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Nos acompanhem, se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e passe essa informação aos seus amigos, aos seus parentes. Eu acredito que esse conteúdo é muito relevante para nós. Um abraço e fiquem com Deus.